Na Band FM, quem ama não esquece. Nós não podemos decidir tudo o que vai acontecer com a gente. Nem sempre isso está nas nossas mãos. Mas nós podemos sim decidir o que nós faremos com aquilo que nos é dado. Eu sempre me considerei um cara muito sortudo, porque foi logo cedo que eu tive o privilégio de saber o que era amar e ser amado. O meu destino cruzou com o da Juliana quando eu ainda era adolescente. A gente foi se aproximando, principalmente por conta de alguns amigos em comum. Chegamos até a montar uma banda juntos. Disso para virar um namoro, foi rapidinho. Nossas vidas eram muito tranquilas. Éramos muito novos, mas mesmo assim vivíamos um relacionamento intenso. Mas quando chegou a época da faculdade, as coisas começaram a mudar. A Ju queria muito fazer uma faculdade federal. Eu dei todo o meu apoio para que ela realizasse esse sonho. Minha namorada estudou muito e conseguiu passar nessa faculdade. Mas foi aí que veio o balde de água fria. Não precisa se preocupar. Márcio, você vai ver que nada vai mudar entre a gente, nada. Mas a faculdade fica em outro estado. Você não fica com medo de alguma coisa ruim acabar acontecendo com a gente? Meu amor, a gente vai dar um jeito. Eu sei que a gente vai. Você vai ver. Não precisa se preocupar com isso. Não sei. Nem passa pela minha cabeça terminar o que a gente tem só por conta de alguns quilômetros. Passa pela sua? Pela minha não, claro que não. O que eu menos quero é ficar sem você. Mas é tão longe, né? Eu tô muito feliz por você e quero que você realize todos os seus sonhos. Mas eu fico com medo. Medo da gente se afastar. Medo eu também tenho. Mas a gente tem que confiar na gente, né? Eu acredito muito na força do nosso amor. Isso eu acredito demais. E é só por um tempo também. Quando acabar, a gente vai casar, vai ter filhos, envelhecer juntinhos. Quando a gente tiver velhinho, a gente vai até rir desse medo todo que a gente estava tendo hoje. Uma das qualidades que eu mais gostava na Ju era essa. Esse otimismo dela. Para ela, não existia dia ruim, porque ela sempre achava um jeito de deixar tudo leve e de me fazer sorrir por mais preocupado que eu estivesse. Quando ela mudou de cidade, a gente se falava todos os dias. Ficávamos juntando dinheiro para poder nos ver em qualquer oportunidade que desse. A gente nunca desistiu um do outro. Nunca, em nenhum momento. E foi por isso que deu certo. A Ju terminou a faculdade, voltou para a nossa cidade e o nosso namoro ficou ainda mais sério. Logo depois a gente se casou, tivemos 2 filhos, a Gabriela e o Enzo. Formamos a nossa família. E o que eu posso dizer é que a nossa vida era muito boa. Nós éramos muito felizes. Até que em 2019, tudo mudou. Foi um dia em que a Ju começou a se sentir muito mal. Ela se sentia muito fraca, com dores abdominais. A gente percebeu na hora que não era uma coisa normal. E fomos para o hospital. Lá, minha esposa fez alguns exames que a princípio não indicaram nada de errado. Mas o médico disse que se ela continuasse sentindo dor, a gente teria que voltar para investigar. Alguns dias se passaram e as dores não davam trégua. A gente então voltou para o hospital e ela fez mais alguns exames. E foi aí que dessa vez a gente teve a pior notícia da nossa vida. A Ju foi diagnosticada com um tumor. Um tumor no intestino. Era uma situação muito delicada e ela teria que fazer uma cirurgia com bastante urgência. Olha, se eu te contar como foram esses dias,
A gente entrou numa verdadeira corrida contra o tempo. Para fazer a operação, ela precisou de mais alguns exames. E os médicos acabaram descobrindo que a minha esposa já estava com metástase. Ou seja, aquela doença já tinha se espalhado pelo corpo. A situação da minha mulher era tão grave que os médicos acabaram dando um diagnóstico muito triste para nós. Ela só teria mais 6 meses de vida. 6 meses. Minha mulher só tinha 41 anos. Como assim, né? A primeira coisa que a gente pensa, meu Deus do céu, por que com a gente? Foi muito difícil, foi muito doloroso. Foi um baque que desestabilizou totalmente a gente. Naquele dia, a Ju ficou muito abalada e pela primeira vez na vida, todo aquele otimismo que ela tinha, mesmo nos piores momentos, desapareceu. Minha mulher chorou aquele dia inteiro, sem parar. O dia inteiro chorando. E eu achei que aquela Ju que eu conhecia há anos nunca mais ia voltar. Mas depois desse dia, depois de passar um dia inteiro chorando, ela me surpreendeu. Márcio, eu já me decidi. Eu não vou deixar essa doença me vencer. Mas, meu amor, o que você está querendo dizer? Você ouviu o médico? Ele disse que... É isso mesmo, eu sei que não tem como eu me curar. Eu sei que eu tô fadada a partir muito antes do que eu queria, mas... mesmo assim, eu não vou deixar essa doença destruir quem eu sou. Já que não tenho o que fazer para mudar o final, eu vou viver. Eu decidi que eu vou viver o mais intensamente possível o tempo que me resta. Eu quero fazer tudo que a gente sonhou um dia, sabe? Eu quero passar meus últimos dias sendo fiel ao que eu sempre fui. Eu não vou permitir que essa doença me destrua. Eu não vou. Eu não choro mais, Márcio. Se eu tenho pouco para viver, eu não vou ficar morrendo todo dia. Eu vou me ocupar de viver. Eu quero viver. Depois disso, ela nunca mais chorou mesmo. Ela também nunca mais se lamentou ou desistiu dos planos de viver. Eu acompanhava e sofria calado porque eu não queria deixar minha mulher triste. Foram alguns procedimentos para tentar diminuir o avanço da doença, para que ela pudesse viver o máximo possível. Cirurgias, quimioterapia, remédios e mais remédios, e mesmo assim, ela nunca perdia o otimismo. Nos dias de químio, ela ficava meio baqueada, cansada, com enjoo. Mas no dia seguinte já estava bem. Impressionante. Estava com o astral lá em cima. Tanto que quando a gente encontrava com amigos ou familiares, as pessoas perguntavam se ela estava mesmo com a doença, de tão bem que ela parecia estar. A minha mulher encarava tudo com uma tranquilidade absurda. Nunca se lamentou da condição dela. Nunca se abateu. Essa era a Ju. Com o diagnóstico dela e já sabendo da gravidade, a gente passou a conversar bastante sobre tudo. Sobre como seria sem ela, sobre como os nossos filhos iam ficar. Eram conversas muito difíceis. Mas a gente tinha que fazer isso. A gente falava sobre como a vida era feita de ciclos e de como a morte era apenas isso. Uma parte inevitável que todos teríamos que passar um dia. Só quem passa por tudo isso sabe o quanto é dolorido, o quanto é difícil mesmo. A gente acaba revendo tanta coisa na vida, repensando em tanta coisa. Mas enfim. O último ano
foi de uma despedida gradual. Nossos filhos já eram crescidos, moravam fora. E por isso a gente saía, curtia, chegava de madrugada e eu até brincava que eu estava velho e não aguentava mais tanta ressaca. A gente queria viver. Nós não falávamos, mas a gente sabia que eram as nossas despedidas. E o que eu posso dizer a você é que a gente viveu aquele ano intensamente. Eu digo até que foi um ano que nós passamos como namorados. Ela foi, de uma forma muito sutil, preparando cada um. Existia uma preocupação muito grande também com a mãe dela, que é muito religiosa e que acreditava muito em um milagre. Mas a Ju conseguiu contar do jeitinho dela que isso, infelizmente, não aconteceria. Olha, eu sempre soube que ela era uma mulher forte, de uma personalidade forte. Ela sempre foi uma mulher fantástica, mas eu acho que enfrentar essa doença transformou ela em algo muito maior. Tudo que ela tinha de potencialidade foi amplificado e ela se tornou muito mais forte do que era. Mesmo muito fraca, abatida pela doença, um dia ela chegou a organizar uma festa para 150 pessoas. Para ela, era a festa de despedida. Roda de samba, amigos. Ela reencontrou pessoas que não via há muito tempo e foi um momento de celebrar a vida dela. E foi inesquecível para todo mundo. A gente foi vivendo um dia de cada vez. E nessas, aqueles 6 meses foram virando anos, anos e mais anos. Até que mais ou menos 4 anos depois dela ter recebido a notícia que só viveria mais 6 meses, a Ju começou a ter problemas de respiração, a ponto de não conseguir mais ficar sem ajuda de aparelhos. No começo, ela ainda relutou muito para ser internada, mas ela percebeu que não teria como ficar viva sem estar no hospital. Então ela foi. Mas infelizmente, mesmo com todos os remédios, com os aparelhos necessários, o corpo da Ju não conseguia responder. Ela sentia muitas dores e nem os medicamentos mais fortes resolviam. Foi aí que os médicos disseram que a única maneira de fazer com que a Ju não sentisse mais dor seria sedando a minha mulher. O problema é que a gente sabia. A gente sabia que se ela fosse sedada, ela não ia voltar mais. E ninguém queria. A Ju não queria. Mas chegou num ponto em que ela não aguentava mais e por isso ela decidiu. Era hora de partir. A mim, mesmo muito triste, coube aceitar a decisão dela. No dia em que a Ju seria sedada, eu, nossos filhos e alguns parentes mais próximos nos reunimos no hospital. Ela disse que tinha escrito um e-mail, mas que ele só deveria ser lido quando ela partisse. Ela fez todo mundo jurar que honraríamos esse último pedido dela. E claro que a gente jurou. Depois, ela se despediu de cada um de nós e foi sedada. A minha Ju dormiu. Ela dormiu ali e nunca mais acordou. Depois disso, nós abrimos o e-mail e vimos ali uma carta. Uma carta que ela pediu para que fosse lida no dia da despedida dela. Uma carta que preencheu o coração de todo mundo de uma paz absurda. Algo até
difícil de explicar. Minha despedida. A minha hora chegou. E tá tudo bem, gente. Eu tive a oportunidade e o privilégio de me preparar para ela. Me redescobrir e receber o melhor das pessoas. Essa é uma despedida honesta e absolutamente grata. A despedida de uma vida linda, cheia de sentido, de amor e das pessoas mais especiais que eu poderia ter tido o privilégio de conviver. Minha família, minhas amigas e amigos e tanta gente que, apesar da pouca intimidade, se fez tão presente com gestos, palavras, orações e força. Durante o tratamento, eu passei por muitas fases aqui dentro de mim. E felizmente encontrei as minhas próprias ferramentas psíquicas para lidar com o câncer e com as pessoas da minha vida. Eu fui sustentada pela força, o afeto, a parceria e o amor de vocês. Cada um à sua maneira. Eu passei a tentar compreender os sentimentos e as emoções das pessoas que estavam me cercando, me atrevendo a entender e a experimentar de forma objetiva, racional, mas também empática o que sente o outro. Para mim, funcionou. Eu espero que para vocês também. Uma certeza. Morri cheia de gratidão no coração e cercada das pessoas que são as melhores desse mundo. Aliás, se eu puder deixar um pedido desmistifiquem o câncer ou qualquer outra doença grave. Desmistifiquem a morte, afinal, ela é o maior clichê da nossa vida. Meu objetivo, desde o meu diagnóstico, foi desmistificar a doença, o processo, o fim da vida. Eu acho que funcionou. Vocês entenderam e eu vivi os últimos anos com dignidade, com alegria, apesar do câncer. E como eu sempre repetia, com todo o respeito à dor e à maneira que cada um tem de lidar com os seus perrengues, é possível sim ser feliz com câncer. E eu fui. Um recadinho para quem me acompanhou no trecho. Sei humildemente que sentirão saudades da minha presença, das minhas patifarias, da nossa convivência. Mas eu espero que se apeguem às nossas pequenas lembranças, nossos momentos de alegria e risadas, as nossas trocas. Construam nossas memórias. Espero ter deixado material para isso e para carregarem um pouquinho de mim em cada um de vocês. Só a parte boa, hein? Mas com alegria e sem drama. Vocês sabem que drama nunca foi o meu forte. Li certa vez que o luto é o preço do amor. Eu só posso agradecer o tanto de amor que vocês me dedicaram e desejar que vocês, meus amados e amadas, vivam esse luto do jeito mais leve e alegre que vocês puderem, assim como eu levei a minha vida. Sabe qual é a maior homenagem que vocês poderiam fazer a mim? Honrar as suas próprias vidas, com honestidade nas relações, alegria, integridade, empatia, amor e muita diversão, é claro. Aliás, depois da minha despedida, se juntem e vão tomar um chopp, ouvindo um samba e falando bem de mim. O da minha mãe é escuro, tá bom? Eu deixo vocês chorarem a minha partida, porque faz parte. Mas acima de tudo, celebrem a minha vida. Eu estou em paz. Fiquem também em paz. Juliana Carvalho Lopes, 4 de março de 2023. Ela partiu sendo ela mesma. E cada vez que eu leio essa carta, a paz me invade de novo, por saber a forma tranquila como ela se foi. Como a Ju pediu, nós imprimimos essa carta
e distribuímos para todas as pessoas que estiveram presentes na despedida dela. Naquele momento, todos nós estávamos sofrendo. E era ela, com as palavras dela, quem estava consolando a gente. Incrível isso, né? A saudade nunca vai passar, mas saber que ela passou por essa vida fez a diferença e foi embora tão serena, tão leve. Isso acaba nos deixando tranquilos. O meu casamento com a Ju durou 32 anos e nós somos muito felizes. Ela viveu 3 anos e meio a mais do que os médicos previam. E viveu mesmo, da forma mais linda que poderia. Ela que me ensinou muita coisa, me ajudou também a aceitar e a entender esse processo. Processo de vida e morte. Como eu disse, eu sempre fui um cara sortudo. E eu só tenho a agradecer por ter vivido esses 32 anos da minha vida com a mulher mais especial que eu já conheci. A minha Ju. A melhor mulher desse mundo.